Saiu a primeira pesquisa da Atlas Intel depois do carnaval e, como estava todo mundo esperando, o Flávio está na frente do Lula. Ah, meu amigo, é isso daí. Flávio continua crescendo, Lula continua caindo e nessa situação, como era esperado, pela primeira vez o Flávio aparece à frente do Lula. Eu fico imaginando a quantidade de martelação de número que o pessoal da Atlas Intel não teve que fazer para deixar a diferença pequenininha, né? A diferença foi só de 0,1 ponto percentual. Mas está lá, Flávio Bolsonaro na frente do Lula. O mais engraçado dessa história é ver as manchetes da mídia tradicional brasileira. Tá todo... Não, quando o Lula está na frente do Flávio, mesmo empatado tecnicamente, é Lula na frente de todos os candidatos e não sei o que lá e coisa e tal. Lula na frente, Lula vai ganhar, Lula já ganhou, Lula de lavada, é Lula lá, Lula lá. Agora, quando o Flávio está na frente do Lula, tudo bem, empate técnico, é verdade. Ah, não, tá empatado, o Flávio empatou com o Lula, olha só que coisa. Não, não empatou não, meu amigo, numericamente está à frente. Ok, eu concordo que tecnicamente é um empate. Vamos ver essa pesquisa aqui, porque é muito interessante ela, tá? Eu sou Peter Turruni, esse é o canal Ancapsu, e essas notícias foram sugeridas por Light no Rio é a melhor empresa de energia, Peter paga um churrasco para nós e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, vamos ver, a parte mais divertida é essa. Então a notícia você já sabe. Flávio está na frente do Lula, no segundo turno. Sim, está na frente dele já, agora, em fevereiro ainda, né? E a tendência, vocês sabem, esse ano é o Lula piorar e o Flávio melhorar. Então vamos chegar na eleição com um outro cenário completamente diferente. Mas o mais engraçado dessa pesquisa é ver as manchetes dos jornais brasileiros. A maior parte dos jornais nem falou nada. Não fala, espera a pesquisa da Quaest, que lá eles têm uns martelo maior, né? Os que falaram em empate. Tá aqui, ó. Flávio empata com Lula e Tarcísio é o mais competitivo da direita. Não, Tarcísio, bota o Tarcísio, por favor. O Flávio não, bota o Tarcísio. O Flávio já está na frente do Lula. É verdade, o Tarcísio eu acho que ganharia do Lula mais fácil ainda. Mas não tem nada não, o Flávio já está na frente, vai ganhar com muita facilidade, né? Outros preferem esconder. Então a Carta Capital diz aqui, o que diz a primeira pesquisa? Mistério. Oh, o que será que diz? Diz que o Lula se fudeu, a verdade é essa, né? Aqui, ó, Atlas Intel, desaprovação de Lula vai a 51,5 e Lula perde fôlego, ele perdeu fôlego. Não, meu amigo, ele ficou para trás, o pessoal da Infomoney. Ele ficou para trás, está atrás do Flávio. Ele não perdeu fôlego na disputa de 2026, né? O pessoal tentando esconder aqui o negócio. Outra coisa que estão falando. Estão querendo dizer que a culpa é da Sapucaí, do estrago da Sapucaí. Pesquisa mostra o tamanho do estrago da Sapucaí na campanha do Lula. E eu não tenho dúvida nenhuma que sim, o estrago da Sapucaí foi grande, realmente fizeram uma merda muito grande, mas você vai ver na pesquisa que é uma tendência que já vem de muito tempo. A cada pesquisa que passa, o Flávio sobe um pouquinho, o Lula cai um pouquinho. Então, assim, dizer que foi só um evento, foi o carnaval que causou isso, não sei o que lá, não, agora acabou porque não tem mais carnaval, não sei o que lá. Não, meu amigo, o desgaste do Lula continua. E agora, com o vídeo do Nicolas falando sobre os impostos de importação de eletrônicos, que vai tirar a popularidade do Lula, o Lula vai se fuder mais ainda, vai enfrentar uma crise de popularidade igual enfrentou no início do ano passado. Vai se ferrar completamente, né? Aqui, ó. Lula e Flávio empatam. O pessoal do empate, né? Quando é o Lula na frente, empate técnico do mesmo jeito, mas o Lula na frente, o Lula ganha de todos os candidatos, Lula ganha de tudo, Lula deu o sol, que faz tudo, que pode tudo no Brasil, né? Agora o Flávio está na frente, não, empate, por favor, empate. A Bloomberg também, aqui, ó, Lula e Flávio empatam no segundo turno em pesquisa da Intel. Não empatam não, meu amigo, o Flávio está na frente, ok. Eu concordo, é empate na margem de erro, mas o Flávio está na frente, né? Essa é que é a notícia, numericamente o Flávio está na frente. Bom, vamos ver a pesquisa aqui, porque ela está bem interessante, tá? A pesquisa está aqui, a íntegra dela. Vocês sabem, se você quiser ver tudo, eu deixo o link para todas essas abas aqui na descrição do meu vídeo, se você quiser ver a coisa toda, né? Então tem a primeira parte de metodologia, que não interessa para gente. Tem a questão da desaprovação do presidente Lula, que ficou em 51,5%. Tá? Um ponto importante, essa pesquisa foi feita entre 19/2 e 24/2, ou seja, foi feito justamente no período do carnaval, no final do carnaval, depois do carnaval. Né? Então,
É importante saber isso, porque sim, essa pesquisa já inclui a lambança do Lula no carnaval, mas não é só isso, né? A gente vai ver mais adiante. Então tá aqui, ó, a aprovação do presidente Lula, olha só que importante aqui, ó, começou de novo a variar aqui a desaprovação e a aprovação do Lula, né? O pessoal tava martelando a coisa para ficar parada, ainda o Lula com maior desaprovação do que aprovação, mas, né, ainda estava ali parado há várias pesquisas essa questão da desaprovação do Lula, né? Agora já começou a virar completamente, a desaprovação a subir de novo e a aprovação a cair. A tendência esse ano é só piorar nesse caso, né? Tem mais algumas coisas aqui do governo, ruim, péssimo, ótimo, bom, isso aqui não faz diferença, também mostra o mesmo caminho, tá vendo? Ruim, péssimo, ótimo, bom caindo. E aqui os cruzamentos demográficos também, a gente já sabe o que é, a mulher gosta mais do Lula do que homem, o pessoal do Nordeste gosta mais do que o pessoal do Sudeste, enfim, isso aqui eu não vou repetir porque é repetição do que a gente já sabe, né? Não tem mudança nenhuma aqui, né? Aqui fala sobre Bolsonaro e Lula. Se fosse hoje Lula e Bolsonaro, em quem que você votaria? Se fosse os outros candidatos de 2022 hoje em dia, o Lula ganharia por uma pequena diferença, tá? Então ficaria 44,9 por 43,4 na margem de erro, né? Mas ganharia por uma pequena diferença. Uma diferença irrisória aqui, e você pode pensar assim, caramba, mas qual a lógica dessa pesquisa? O que tem a ver? A gente já sabe que o candidato vai ser o Flávio Bolsonaro, não vai ser o Bolsonaro. Que diferença faz saber se a pessoa votaria no Bolsonaro se a eleição fosse hoje, né? Não, meu amigo, aqui eles estão medindo o tamanho do fracasso da campanha que eles fizeram contra Bolsonaro. É o que eu falo para vocês. Eles estão há 7 anos tentando destruir Bolsonaro. Não prender Bolsonaro. Se fosse só prender Bolsonaro, eles prendiam fácil. Né? O Alexandre de Moraes inventa um negócio qualquer e prende. Ele fez isso com um monte de gente. Né? O problema não é prender Bolsonaro, eles queriam destruir Bolsonaro. Eles queriam que as pessoas deixassem de gostar do Bolsonaro. E esse gráfico aqui mostra muito bem o fracasso deles nisso daí. Bolsonaro está preso, eles acharam que não, agora condenou Bolsonaro por golpe. Não, agora golpiste, não pode mais gostar de Bolsonaro. E aí não tem nada, né? Ou seja, o pessoal não mudou de nada, todo mundo viu que foi uma armação do STF, esse, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, que não teve porcaria de golpe nenhum. Ninguém deixou de gostar do Bolsonaro, o nível de aprovação dele é basicamente o mesmo das eleições de 2022, não mudou nada, né? Isso mostra a força do Bolsonaro, como eu disse. Aqui, eles fazem cenário de primeiro turno, mas eu já falei para vocês, cenário de primeiro turno eu acho uma besteira. A gente não sabe ainda quem vão ser os candidatos, então nem vou ver essa parte aqui de cenário de primeiros turnos, mas o que você vai ver aqui é que basicamente que vai Lula e Flávio Bolsonaro para o segundo turno. Não interessa. Então, ou seja, qualquer que seja o caso aqui, vai Lula e Bolsonaro para o segundo turno. Essa é a única coisa importante que você tem aqui, né? Um ponto importante é que também, se for o Haddad no lugar do Lula, olha só, já estão botando o Haddad aqui, porque o pessoal já está vendo que o Lula está indo para o buraco, né? O Haddad está na frente do Flávio também, mas da mesma forma vai para o segundo turno, Fernando Haddad e Flávio Bolsonaro, e eu tenho certeza que o Flávio Bolsonaro ganha do Haddad no segundo turno, né? Agora, segundo turno, que é o importante. O segundo turno é o mais importante dessa história, né? Aí mostra que eles esconderam o Flávio Bolsonaro no terceiro lugar aqui, ó, porque o Lula, se competir com a Michele Bolsonaro, ficaria 2 pontos na frente. Ainda é empate técnico isso daqui, tá? Ainda é empate técnico, tá? Porque a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, então um total de 4 pontos percentuais para não ser empate técnico. Então aqui o Lula ainda está empatado tecnicamente com a Michele Bolsonaro, mas numericamente ele está à frente. A mesma coisa com o Jair Bolsonaro, empatado tecnicamente, mas numericamente à frente. Aí, com o Flávio Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro está na frente, 1 ponto percentual. 46,3 a 46,2. Eu fico imaginando, meu amigo, o quanto que o pessoal não teve que martelar para esse número ficar pequenininho. Cara, mas deram uma martelada muito. Não, tira esses dados aqui não tão bom, não. Tira bota esses aqui, bota esses outros dados aqui. Não, mas gente, a gente não pode mudar a ideia, né? Tem que pelo menos botar que tá à frente, mas só um pouquinho, que dá pro Lula recuperar e coisa e tal, né? Eu imagino o desespero lá na Atlas Intel para martelar esses números, né? Mas enfim, o importante é isso, Flávio Bolsonaro na frente do Lula, né? O Romeu Zema também está bem perto do Lula, embora aqui já seja acima da margem de erro, ou seja, 4,3 já está acima da margem de erro, o Lula ganharia do Romeu Zema por pouca coisa. Aqui vem um número que o pessoal está querendo dizer também, que o Tarcísio seria melhor para o Flávio Bolsonaro. Por favor, bota o Tarcísio, por favor. Né, o pessoal implorando, esquece, o Tarcísio vai ser governador de São Paulo, Flávio Bolsonaro vai ser o nosso presidente. De fato, o Tarcísio de Freitas tem uma vantagem maior ainda sobre o Lula. Eu estou para te dizer
que a vantagem do Flávio deve ser mais ou menos essa daqui também, tá vendo? Esse aqui foi a martelada que eles deram para ficar só 0,1% aqui. Eu imagino, não sei, não estava lá para saber, tá? Minha expectativa aqui. E bom, com os outros candidatos da, entre aspas, direita, né, Eduardo Leite, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado e coisa e tal, o Lula ganha de todo mundo com muita folga, particularmente o Eduardo Leite, parece que não tem chance nenhuma no segundo turno com o Lula, mas mesmo o Ronaldo Caiado e o Ratinho Júnior também ficam complicados aqui. O Zema é o que fica mais perto, está perto aqui do empate técnico, né? E fora a galera do Bolsonaro aqui que todo mundo ganha. Então essa é a boa notícia, o Flávio está na frente do Lula, tá? Não tem essa de perder o fôlego, não. Olha aqui, esse gráfico aqui eu acho muito importante, que é o que eu falo para vocês. Ah, mas foi só o desfile de carnaval, é porque o pessoal ficou chateado com as latinhas em conserva. Não, o pessoal ficou chateado com as latinhas em conserva, não tenha dúvida. Mas olha só como é que é a trajetória que a gente está vendo aqui. Ó. Lula, 53%, Bolsonaro, 41% em dezembro de 2025. Aí o pessoal fala, não, Bolsonaro, Flávio Bolsonaro não tem nem chance. Ai, Lula já ganhou, não sei o que lá. Aí em janeiro já caiu para 49,4 a 49,2 aqui, a 44,9 a 49,2, já estava ali quase no empate técnico já a coisa ali. Aí agora já tem o Flávio na frente do Lula. E de novo, nada me tira da cabeça que isso aqui teve alguma martelada para ficar só em 0,1% ali. Eles quiseram dizer, não, não vamos mudar pelo menos a ordem da coisa. O Flávio está na frente do Lula. Vamos botar uma diferença bem pequenininha assim, para dar a impressão que o Lula consegue ainda recuperar e coisa e tal, né? E o Tarcísio de Freitas também ultrapassou o Lula nessa brincadeira. No Tarcísio fica mais claro aqui esse efeito de piora do Lula, né? Outro ponto importante, a questão da rejeição, né? Essa é uma eleição em que a rejeição vai fazer um papel fundamental. Muita gente não gosta do Flávio Bolsonaro e muita gente não gosta do Lula. Eu, inclusive, não gosto do Lula. Então eu vou votar em qualquer pessoa que não seja o Lula. E eu imagino que no lado da esquerda tem muita gente que vai fazer a mesma coisa com o Flávio. Então quem tem a rejeição maior tem mais problemas. Eu não costumo levar muito a sério rejeição, tá? E aliás, lembra? Quando teve a primeira pesquisa lá de dezembro, que a rejeição do Flávio estava maior que a do Lula, o pessoal falou, não, porque o Flávio não tem chance, porque a rejeição dele é muito grande. Eu falei, galera, rejeição não é um negócio que é muito firme. Não é que não seja importante, é importante sim, mas é que é uma coisa que muda com muita facilidade, né? E de fato você vê agora o Lula com uma rejeição maior do que a do Flávio Bolsonaro. E repara uma coisa curiosa, o Flávio Bolsonaro agora está com uma rejeição maior do que a do Jair Bolsonaro. Olha que coisa, né? É sinal de quê? Sinal de que as pessoas já estão considerando o Flávio Bolsonaro um candidato real. O Jair Bolsonaro meio que não tem mais chance, pelo menos nesse momento, né? Mas pode achar que o Jair Bolsonaro vai voltar mais adiante ainda, né? E aí tem outros nomes aqui também, a Michelle continua sendo uma alternativa muito boa, o Tarcísio tem uma rejeição baixíssima, é muito bom para o Tarcísio isso. Enfim, o que mais que tem aqui? Algumas outras pesquisas aqui, mas nada muito significativo. O fato é, essa pesquisa é uma bomba para o Lula. Por que é uma bomba para o Lula isso aqui? Ainda tem essa outra coisa aqui, ó. E aqui uma comparação muito interessante do Cícero Moraes aqui que ele faz com 2022, né? Trazendo que essa eleição desse ano, 2026, está mais parecida com 2018 do que 2022. Olha só, em 2022, o Lula tinha vantagem nas pesquisas sobre o Jair Bolsonaro em todo ano. Só no finalzinho, lá na campanha eleitoral, que o Bolsonaro começou a subir e o Lula começou a cair, né? E não chegou, o Bolsonaro não conseguiu ultrapassar o Lula, acabou perdendo a eleição por detalhes. De repente, se não fosse o caso lá do Roberto Jefferson, da Carla Zambelli, de repente o Bolsonaro tinha ultrapassado aqui, mas no final ele estava crescendo, só lá no segundo turno que o Bolsonaro realmente chegou perto de Lula. Agora, compara isso com a trajetória do Flávio Bolsonaro. Repara que aqui a gente está em fevereiro e já estamos com o Flávio Bolsonaro à frente de Lula. E se continuar nessa toada do Flávio crescendo e o Lula caindo, e essa chance existe, à medida que o pessoal começar a dissociar o Flávio Bolsonaro do Jair Bolsonaro, tá? Isso é uma coisa importante, tá? Porque o Flávio Bolsonaro não é o Jair Bolsonaro. É filho dele, é verdade, mas não é a mesma pessoa. Isso é importante por quê? Porque isso ajuda a vencer resistência do pessoal do Centrão. À medida que isso fosse colocando, né, a tendência é isso ajudar muito o Flávio a chegar numa situação na pesquisa, no período eleitoral, mais parecida com a do Bolsonaro em 2018, ou seja, praticamente sem nenhuma chance para os outros candidatos. Todo mundo achando que não, que o Bolsonaro não ia dar em nada em 2018, ele chegou lá com uma chance enorme. Então, excelente notícia isso daqui, uma perspectiva muito boa, porque está acontecendo nesse momento que o pessoal está fazendo as alianças para as eleições, né?
Então, ou seja, isso vai prejudicar o Lula a fazer as alianças dele e vai ajudar o Flávio Bolsonaro a fazer as alianças dele. Ninguém mais está falando em Flávio Bolsonaro, balão de ensaio, que não, que foi só um teste para depois colocar o Tarcísio. Acabou esse papo, não tem mais esse papo, vai ser o Flávio mesmo. E agora, para fazer as alianças, fica muito mais fácil. Então, muito positivo. Os 2 pontos positivos. Primeiro, perspectiva ótima para a eleição esse ano. Segundo, facilidade de fazer coligações, porque agora já está claro que o Flávio Bolsonaro é competitivo contra o Lula. E terceiro, a falha absurda desse pessoal. Tentaram destruir Bolsonaro de todo jeito. Achavam que ia chegar nesse período, ninguém ia mais falar de Bolsonaro e coisa e tal, e meu amigo, não mudou praticamente nada. Esse pessoal tá ferrado, porque agora Bolsonaro vai voltar ao poder. Ok, primeiro vai voltar o Flávio Bolsonaro, mas ninguém tem dúvida que mais adiante Bolsonaro volta também. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.